Olá, vamos falar aqui por que no Brasil os recursos são drenados para o poço sem fundo. Não é lógico entender isso e ainda não entendo como conseguem fazer isso. Se alguém souber como tamanha capacidade ocorre, poderia ajudar a compreender isso. Um general, na época dos militares, alertou que os que queriam a saída deles não almejavam outra coisa senão seu próprio benefício. Na atualidade, observamos algumas iniciativas pela liberdade total do liberalismo. Mas até que ponto isso também seria viável? Só porque dá certo em países desenvolvidos, não é razão que dará certo aqui, ou outras nações, outras culturas. Outras nações, outras culturas. A cultura aqui precisa ser pensada também. Não é só liberdade e continuar o mesmo. Até onde deve haver total liberdade para iniciativa privada não é a questão, mas pensar até onde a cultura empresarial acostumada com as mamadeiras do Estado se comportariam em uma liberdade plena. O limite por metas também talvez não seja viável, porque metas podem ser manipuladas. Um exemplo, podemos contemplar o porquê as universidades particulares são tão ruins. Será que o Estado permitiria que universidades e faculdades particulares serem melhores que as controladas pelas suas garras e grandes e as grades congeladas no tempo que existem hoje, no geral? O MEC é um exemplo do que é imposto como uma ditadura. Diante desses impasses, podemos dizer que mesmo ao liberar geral a educação, o que garante que as universidades e faculdades particulares não continuem apenas objetivando seus interesses. Uma instituição independente poderia conferir metas impostas ao invés de deixar apenas o MEC ditar o que devem ensinar. Como fazer isso com essas grades ultrapassadas e sem conexão com a realidade é a primeira questão. Para entender e compreender a razão das coisas do Estado serem tão amarradas, consumirem tantas verbas para o poço sem fundo, o poço sem fundo das verbas, poderemos verificar alguns exemplos. Diante da liberdade e sem burocracias e perseguições, podemos olhar o exemplo do pessoal que faz hobby, como miniaturas de avião e outros. Sozinhos e em grupos, por meio de discussões em fóruns e procuras individuais, as coisas começam a acontecer. E com grande profissionalismo, um caso é o Programa Espacial Brasileiro, no qual, segundo dizem pelos cantos, há tanta burocracia e sabotagens que o negócio se trava automaticamente. Agora, se um grupo do nível hobby se juntar para fazer um programa espacial como por conta própria, como no caso o 8K dos Estados Unidos, no qual forneço o link abaixo, o governo e seus burocratas aparecem para impedir. Em países livres é simples. Em países como o Brasil, até o exército pode vir para cima intimidando e acusando. Creio que para quem entende e compreende, meia palavra basta. Há quem diga que automatizar todo o Estado não é impossível, no qual decisões seriam tomadas por sistemas supervisórios. Compras seriam feitas de modo aberto e livre. Ações seriam tomadas pelas pessoas, por meio de fóruns em sites livres. Por exemplo, se uma cidade precisar arrumar uma praça, o fórum da cidade online decida as prioridades do ano e vão lançando no sistema, ligado aos recursos da nação. Conforme forem sendo acordadas entre as pessoas e aprovado, os recursos iriam sendo liberados.
tudo por sistemas inteligentes e abertos para todos verem. Os salários de pessoas públicas seriam separados das verbas públicas, sendo lançado por um sistema aberto e diferente. Dizem que, ou melhor, segundo li na imprensa, cerca de 60% dos recursos captados no Brasil ficam em Brasília. Se entendi bem, são 60% dos salários brasileiros que estão lá. Estranho que o Brasil tenha tanta pobreza. A internet das coisas está vindo aí, junto às nuvens e o sistema Big Data, entre outros. Veremos até quando certos corruptos farão a festa, se não pela sabotagem, força, coação e a intimidação. As coisas poderiam se concentrar mais em como compreender e identificar os inimigos. Inclusive, quando o pessoal elege esse pessoal para perceber quem está no poder, o princípio básico para identificar e como combater um inimigo e o combater inclui 3 pontos: o que ele combate, o que ele gosta, o que ele tem raiva. Se este não gosta destas 3 coisas, é nestas 3 coisas que você deve apoiar. E também, as pessoas devem começar a se perguntar: as interferências e os limites do Estado é algo a ser pensado? Ou que o mesmo tenha controle total sobre tudo e sobre todos? Se gostou, compartilha, deixe seu comentário. Até mais e agradeço. Até a próxima.